Tudo bem com você? Estamos começando mais um episódio do Bacon Podcast, o episódio 177. O meu nome é Lucas e junto comigo estão Los Hermanos Monzambani, E aí, Fernanda gente, tudo bem? O que tá acontecendo que mudou até a língua da apresentação hoje? e também o Bruno. Depois de 177 episódios, ele já não sabe nem como inovar mais, né? Então bora para mais um. É isso aí, bora para mais um. Estamos com um convidado aqui especial, muito especial, um grande amigo, agora padre, né? Já tem um tempinho já que foi ordenado, né? Mas também ainda podemos dizer que tem quanto tempo, por favor, né? Deixa eu apresentar. Padre Rafael Costa, seja bem-vindo, por favor, se apresente. Quantos anos já de padre ou meses? Quem é você, por favor? Tá certo. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, né? Fazia tanto tempo que a gente estava tentando marcar. Finalmente deu certo. Eu tenho 10 meses de padre. Então aí, como os dizem, né? Toda vez que eu encontro um padre mais velho, eles me chamam de padre fresco. Porque o óleo ainda está fresco na mão, dá para sentir o cheiro. Então, eu sou o padre Rafael Costa. Tenho, como eu disse, 10 meses de padre, né? Fui ordenado no Rio de Janeiro. E, bom, pertenci a uma comunidade missionária. Então, assim, já viajei bastante, fiz missões em vários lugares. Fluente em polonês, né? Fluente. Eu ia falar, bom, minha formação foi toda lá, né? Eu morei 8 anos na Polônia. E, assim, quando eu penso que eu fiz lá toda a filosofia e teologia lá, hoje eu não conseguiria fazer isso de novo, não. Tá doido. Então, pude fazer minha formação na Polônia, o que para mim foi muito bom, porque apesar dos desafios do idioma, né, porque tudo foi em polonês mesmo, mas lá, graças a Deus, tem ali uma teologia muito bem firmada, ortodoxa na tradição da igreja, né, na filosofia perene, não tem influências libertadoras, não chegou, João Paulo II fez questão, né, de tirar isso bem tirado da Polônia. Então, foi, de fato, assim, uma formação bem ortodoxa, vamos dizer assim. Perfeito, né? E, padre, como é a primeira vez aí que você vem aqui nesse podcast, onde é que o pessoal pode te encontrar? Existe algum trabalho que você está fazendo aí nas redes sociais, que o pessoal pode acompanhar, seguir, enfim? Claro. Bom, eu sou meio intrometido aí nas redes sociais. Eu não tenho muito perfil de influencer, né? Porque, assim, eu não sou aquele cara animado que fala, gente, bom dia, como vocês estão, né? Mas eu comecei um trabalho ali de evangelização e formação pelo Instagram, Padre Rafael Costa. Acredito mesmo, né? Tem uma frase de São Tomás de Aquino que me motiva a poder falar e partilhar minhas experiências que eu gosto muito. Inclusive, eu vou aqui então fazer a divulgação, né? Eu comecei um projeto, o Santo Encontro, e também comecei um site. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Sim. Pois é, o site está lá em manutenção, já tem alguns artigos lá, e exatamente essa frase de São Tomás de Aquino: é melhor iluminar do que brilhar. O que ele quer dizer com essa frase? É melhor partilhar a verdade do que só contemplá-la. Então, enquanto você contempla a verdade, você está brilhando, né? Mas quando você transmite essa verdade a outras pessoas, você começa a iluminar a vida das outras pessoas. Você não fica com aquela verdade só para você. Então, é melhor iluminar do que brilhar. Então, inspirado mesmo nessa frase que eu procuro ali nas redes sociais partilhar meditações, reflexões que me ajudaram, e por isso que eu fiz o site também. O site também é Padre Rafael Costa. E então eu também comecei um projeto recentemente que se chama Santo Encontro. Também tem a página oficial do Instagram, Santo Encontro, que tem o objetivo aí de unir católicos solteiros. Então, se você é católico, está solteiro, esse projeto é para você. Lá você vai encontrar o seu José e a sua Maria. Que, inclusive, o projeto tem um mês que começou, e já tem um casal que eu ainda não divulguei, não vou divulgar porque eles pediram ainda, ele vai falar com os pais da Maria, né? Quando eles postarem no Instagram lá e oficializarem, aí a gente vai divulgar.
E tem mais outros 2 casais se encontrando, não começaram a namorar ainda, mas já começaram, né? Sair, não sei para onde que eles estão indo, mas se é no Sobre a cinema, se é tutela do no padre. restaurante. Não, aí eu já não consigo tomar conta da vida de todo mundo e nem quero, pelo amor de Deus. Cada um é responsável aí pelas suas atitudes. Mas, assim, o projeto está sendo bem legal. A ideia é mesmo de juntar pessoas que têm os mesmos valores, objetivos, a fé católica, a busca de um namoro santo, para que eles possam, né? Eu percebi que tem muita gente boa solteira, só que os católicos estão tudo espalhado por aí. Então, o projeto é fazer com que eles se encontrem. Muito bom isso. Nós temos aí alguns amigos, né, católicos que são solteiros e a gente consegue acompanhar como é difícil, né? Como é uma missão hercúlea você encontrar uma pessoa que comunga dos mesmos valores, né? Com certeza. Então esse é um trabalho muito bom. Vou deixar o link aqui. Posso deixar o link aqui na descrição desse episódio? Claro, com certeza. Tá bom, então, quando ele estrear, meu caro ouvinte, você vai acessar aqui a descrição desse episódio. Você vai encontrar, então, o Instagram do Padre Rafael Costa, para você acompanhar ali também o trabalho dele, né? Essas divulgações. E vou deixar também esses links que nós estamos falando, deixar o link aí do site dele também, certo? Bom, acredito que seja isso, né? Sem mais delongas, vamos lá. Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast. Bacon Podcast. Muito bem, Bruno, dê-nos a sinopse desse episódio. Bom, eu sei que os nossos ouvintes queriam ouvir o padre falar de relacionamento católico depois dessa introdução. Eu sei que eles queriam, mas não é esse o tema. O tema é muito mais profundo. Vamos marcar um dia para falar só sobre o Santo Encontro. Então. Bom. A gente marca um dia só sobre esse episódio, mas hoje vamos colocar os alicerces, né, para um bom relacionamento, que é o entendimento do que é o homem, quem é o ser humano, né, a antropologia segundo São Tomás de Aquino. Vamos entender o homem, vamos entender até numa visão em relação à psicologia tomista, que está meio na moda aí o termo, mas vamos entender, o padre, ele estudou em polonês, então ele aprendeu muita coisa boa, ele vai trazer muito São Tomás de Aquino aqui para a gente hoje, a gente vai entender muita coisa importante sobre essa questão da antropologia humana. Inclusive, sobre esse assunto, né? Eu vou deixar aqui também um link da tese do padre em polonês, tá? Não, brincadeira. Tem em português, né, padre? Vou deixar o link aqui na descrição, né, da tese dele, que tem todo esse conteúdo completo. Hoje, digamos que nós vamos dar ali uma pequena introdução, um pequeno resumo, né, do que está ali na sua tese, certo? E pra gente bem começar, assim como bem introduziu o Bruno Monzambani, né? A gente vai falar então sobre o que é o homem, certo? Então vamos começar com essa pergunta, por favor. Quem é o homem, Padre Rafael Costa? Meu Deus do céu. Responder essa pergunta... Bom, só para assim, dando uma introdução, então, eu percebi que eu tenho uma quedinha pelo ser humano ao longo do tempo aí, né? E aí eu estava escolhendo a minha tese de conclusão aí da teologia e acabei terminando com uma tese de filosofia, ligado, claro, né, antropologia teológica, mas, assim, poder fazer essa pergunta, né, com quem nós estamos lidando, é uma pergunta muito complexa, se poderia dar muitas respostas. Como é um tema amplo, eu vou falar a partir de São Tomás de Aquino, mas mais especificamente a partir da essência do homem segundo São Tomás de Aquino, porque nós poderíamos dividir, então, para poder responder essa pergunta, né, em 3 partes, porque é assim que São Tomás, segundo Aristóteles, vai
como que repartir o homem, vamos dizer assim, né? Que teria ali as almas, né? No caso, é uma alma só. Mas ali tem a vida vegetativa do homem, que é um campo aí para ser estudado, claro. Depois, a vida sensitiva do homem e a vida intelectual, a vida aí mais ligada ao mundo espiritual, né? Então, a minha tese, eu falei especificamente sobre a parte espiritual do homem. Um sonho era continuar os estudos e se dedicar a um assunto muito mais aprofundado pela parte sensitiva, que vai tocar as paixões e os sentimentos humanos, os atos morais ligado à vida espiritual, né? Então, só para esclarecer isso aqui. Então, todas essas partes do homem têm as suas próprias potências. Então, a alma vegetativa, a parte vegetativa do homem, né, tem lá as potências de geração, reprodução, agora eu não lembro exatamente, né? Depois, a parte sensitiva também tem as suas próprias potências intelectivas e apetitivas. Bom, mas aí nós estamos então na parte mais alta do homem, e é a que mais importa, porque é a que mais define o homem de fato, né? Então, quando a gente pega a definição do homem, o homem é um animal racional. Essa parte racional, então, é a parte espiritual dele. Então, a alma humana, a alma espiritual, ela tem duas potências que são próprias, que é a inteligência e a vontade. Então, basicamente, a gente vai falar da inteligência e da vontade, né? O salmista vai dizer isso, né? Que é o homem, Senhor, para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. E aí, essa frase eu acho sensacional. Porque, Senhor, fizeste o homem um pouco abaixo dos anjos. Né? Essa é a dignidade do homem. Eu acho essa frase incrível. Um pouquinho abaixo dos anjos, né? Essa é a nossa dignidade. E aí, uma coisa interessante, não sei se vocês, eu sei que vocês estudam bastante, não sei se vocês já se depararam com essa, mais ou menos, estuda sim, eu sei. É que a gente sabe A que a gente Fernanda deveria, estuda, Fernanda estuda. é que a gente sabe que a gente deveria estudar muito mais do que a gente estuda, né? E a gente nunca está contente. Enfim, não sei se vocês já se depararam com essa explicação, que para mim foi fantástica. Nós dizemos muito, né, que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Músicas e em retiros querigmáticos, né, você é amado, você é a imagem e semelhança de Deus. Mas, nossa, às vezes a gente não sabe exatamente do que a gente está falando, né? O que significa ser imagem e semelhança de Deus? É exatamente o fato que nós temos inteligência e vontade. O que faz uma pessoa ser pessoa é porque ela tem inteligência e tem vontade. Os anjos são pessoas, e até é estranho dizer isso, né? Eles são pessoas, por quê? Porque ele tem inteligência e vontade. O pai tem a sua própria inteligência e sua própria vontade. O filho tem sua própria inteligência e sua própria vontade. E o Espírito Santo são três pessoas. E nós somos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos, igual à Trindade, igual cada pessoa da Trindade, uma inteligência, um intelecto e uma vontade. Ou seja, nós podemos conhecer e amar. E isso é o que faz um homem ser um homem. Ele é capaz de conhecer as coisas, conhecer a si mesmo, conhecer de forma subjetiva a si mesmo, conhecer objetivamente o mundo e conhecer a Deus. Esses são os três níveis de conhecimento, né? Pela nossa inteligência, nós somos capazes de nos conhecer, conhecer o mundo real e conhecer a Deus. E aí, conhecendo, a gente pode escolher. A verdadeira liberdade está no conhecimento. Porque se eu não sei que existe isso ou aquilo, eu não tenho a liberdade de escolher isso ou aquilo. Isso é uma explicação filosófica para a palavra de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente só é livre para escolher conhecendo a verdade, né? E olha que interessante. Então, nós somos imagem de Deus porque a gente tem inteligência e vontade. Mas a semelhança era um pouco diferente, porque a imagem é algo estático. Então, é estático, é real, que nós temos uma inteligência e vontade,
Mas a semelhança, algo pode ser mais semelhante ou menos semelhante. Ou seja, imagem de Deus nós já somos e vamos morrer imagem de Deus para sempre. Agora, semelhante não é bem assim. Nós podemos morrer mais semelhantes a Deus ou menos semelhantes. Se nós usarmos a nossa inteligência, a nossa vontade, para nos santificar, para crescer em santidade, para nos assemelhar a Deus, então, quem sabe, a gente morre totalmente imagem e totalmente semelhante a Deus. Aí é santidade, né? Mas, pelas escolhas ao longo da vida, a gente pode ir desfigurando a nossa imagem de Deus e nos tornando menos parecido com Ele, até o ponto de ser totalmente irreconhecível como cristão, ou como filho de Deus. Então, a semelhança, ela é meio mais variada aí, né? Vai depender de cada um de nós. Acho que até aí deu para... Bom, inteligência e vontade é a nossa essência, né? É interessante porque Aristóteles vai definir isso, né? O homem é um animal racional. E lá, como a gente aprende a definir as coisas, né? Pela semelhança de gênero e diferença específica. Então, a nossa semelhança no gênero animal, então é a parte sensitiva. Então, a gente tem lá os 5 sentidos, os sentidos internos, igual o cachorro, igual o gato e igual o cavalo, né? Mas a diferença específica nossa diante de toda criatura e de toda criação é que nós pensamos. E a gente só ama porque pensa. Ou seja, para São Tomás de Aquino, a inteligência é o centro da personalidade. É meio que a essência, né? Aqui abrindo uma aspas, né? Nós temos uma alma e inteligência e vontade são potências da alma. O intelecto não é a alma. A capacidade de pensar ainda não é a alma. Só um esclarecimento aqui, porque disso se resulta muitos problemas, né? Então, por exemplo, o fato se alguém nasce com deficiência cerebral, não pensa, mas a essência dele não está no ato de pensar em si. Só que, o que acontece? A principal função da alma, a alma se manifesta pelas suas operações, que é pensar. Então, não tem como desligar uma coisa da outra, né? Pensar, então, é aquilo que tem de mais essencial e que mais faz um homem, um ser humano ser ser humano. Dito isso, então vamos falar um pouquinho só sobre a inteligência, rapidamente, porque senão, né, tá muito chato, gente? Porque é assim, né? Não. Não. A gente Você tá está na definindo parte os conceitos, teórica. na base. É a Isso. base, a gente está na parte teórica, né? Tem a parte Mas tá muito teórica. claro. Tá bom. Então, assim, falando primeiramente dessa potência da alma que é a inteligência. E qual que é o objeto? Intellectus, que é do latim, intus legere, que é ler por dentro. Então, a nossa inteligência é capaz de captar a essência das coisas. A gente consegue penetrar dentro, profundamente, no ser das coisas, né? A gente lê a partir de dentro com a nossa inteligência, com o nosso intelecto. E o objeto, a inteligência foi feita para captar a verdade. É para isso que serve a inteligência. Isso é uma coisa muito interessante, porque, então, ser inteligente não é acúmulo de conhecimento. Uma coisa é ser inteligente, outra coisa é você decorar um monte de frase de filósofo, de teólogo e de um monte de coisa. Porque a inteligência é a capacidade de aprender a verdade. Tem gente que estuda e continua burro, né? Porque a inteligência não capta a verdade. Ela vai ali juntando um monte de informação, mas não consegue fazer síntese, chegar no cerne das coisas, não consegue aprender, né? Isso é muito importante. Por quê? Por que que nós temos pessoas extremamente sábias e não estudadas? Porque usam da inteligência. Com uma simples explicação ou com situações do dia a dia, a pessoa vai captando a verdade da vida, a verdade dos relacionamentos, e ela nunca leu nenhum livro. Ou seja, a inteligência foi feita para quando se encontrar com a verdade, ter a sensibilidade de perceber ela.
E interessante isso que você falou, padre, porque também, por outro lado, tem aquela famosa frase do Chesterton, né? Que existem pessoas que são com a mente tão aberta que é perigoso o cérebro cair, né? A mente tão aberta que é perigoso o cérebro cair da cabeça. Que é justamente esses também que buscam, né, estudar, utilizar os seus métodos, né, científicos, toda essa burocracia que existe para tantas e tantas coisas, né, mas que não usa da inteligência, né, porque não está preocupado em aprender a verdade, né, que você disse. Exato. Falou sobre a apreensão da verdade, não está preocupado em aprender a verdade. Aí é uma pessoa que é tão inteligente que de tão inteligente acaba sendo burra, né, porque não se preocupa com o objeto da inteligência, se preocupa com todas as outras coisas, com toda a burocracia do método, isso e aquilo, mas não se Exato. preocupa com o objeto. Exato. Tem um outro exemplo bem interessante também, que uma vez eu vi o Olavo falando disso e eu acho que explica muito bem. Que é assim, ele falou, olha, antes de você querer ser um filósofo, eu acho isso fantástico, né? Antes de você querer ser professor de filosofia ou qualquer coisa do tipo, primeiro você tem que aprender a distinguir, quando você olhar para uma garota, você tem que aprender a distinguir entre se você está se apaixonando ou só sentindo tesão. Cara, isso eu achei fantástico, assim. Porque acontece, captar a verdade é isso. Então, existem verdades que são matemáticas, verdades filosóficas, e tem verdades que são morais. Sim. Então, você olhar também para dentro de você e perceber o que eu tenho dentro de mim. Isso é ser inteligente. Porque você capta, opa, isso aqui que eu tenho não é bom. Você não precisa fazer, às vezes, grandes raciocínios para perceber algo óbvio. Mas, às vezes, a inteligência não quer. Enfim, aqui eu vou falar um pouco disso lá mais para frente, porque aqui é a influência da vontade sobre a inteligência, né? Porque é isso, a alma tem a inteligência e a vontade. Segundo Santo Tomás de Aquino, e segundo aí o caminho da reta razão, a inteligência deve governar a vontade. Agora, se a vontade governa a inteligência, é o que a gente chama de racionalização, né? Porque a gente fica pensando para não captar a verdade, porque a vontade não quer ceder. Então, assim, se a vontade está presa ali no ego, e você vê que você está errado, a vontade já viu que ela perdeu. Deu ruim, né? Tipo, o seu adversário teve um argumento melhor que o seu. Só que aí você começa a raciocinar para encontrar algum argumento para continuar rebatendo a pessoa, ou seja, você começa a encontrar vários argumentos que aparentemente são verdadeiros e tal, no fundo você só não quer reconhecer que você está errado. Ou seja, você não quer tem visto aprender isso, a verdade. hein? Oi? Época de eleição é o que mais estamos vendo, né? Nossa, não, debate político é só isso. Não, demais, cara. Tá. Debate político é só isso. É tipo assim. Ataca o pessoal, mostra a carteira de trabalho, vou te exorcizar. Não importa argumento. Você não importa é argumento. ego puro. É ego puro. Então, isso é o processo de emburrecimento, porque assim, você está pensando para não revelar a verdade. É o caminho totalmente ao contrário, né? Você está raciocinando para esconder a verdade. Ou seja, aqui fica muito claro que você pode usar o intelecto, aprender a verdade é uma coisa. Usar raciocínios para ficar burro, você pode ficar também. Isso é muito, muito interessante, e se a gente fosse aprofundar nisso aqui, mas vamos seguir mais um pouquinho. Estava falando aqui da verdade, né? Então é isso. Então, assim como a audição tem como objeto o som, Deus criou a audição para captar o som. Deus criou o paladar para captar o gosto. Deus criou a visão para captar o objeto material. E Deus criou o intelecto para captar a verdade. Para isso que serve a inteligência. Aí a gente vai para a pergunta, né? O que então é verdade? O que é a verdade? É outra história, né? Então, segundo São Tomás de Aquino, tem aquela frase clássica que é: a verdade é a adequação da inteligência com a coisa, com a realidade. Então, para mim dizer que eu tenho a verdade, eu preciso que a minha inteligência capte a essência daquela coisa que eu estou conhecendo. Porque a gente é intus legere, né? A gente lê a partir de dentro.
Eu entro profundamente dentro da essência daquela coisa, capto que é aquela essência e coloco aquela essência dentro da minha cabeça. Ou seja, muda quem conhece. Né? É aquele que conhece que recebe uma transformação. Por quê? Aquilo que eu conheci agora existe dentro do meu intelecto. E aquilo que está dentro do meu intelecto está adequado e de acordo com aquilo que está na realidade. Isso é verdade, segundo São Tomás de Aquino. Ou seja, o processo de conhecimento é um processo de transformação pessoal. Então, a realidade é a realidade, não vai mudar. E hoje também é outro problema que a gente vive, né? Então, eu quero moldar a realidade a partir do que eu tenho da minha cabeça. Não dá. Me desculpem, não dá, não dá. 2 mais 2 vai ser 4 para sempre. Eu não posso querer que 2 mais 2 seja 393. Não dá. 2 mais 2 não É é por isso que tem gente 393. cantando o hino nacional e falando Phyllis, né? É exatamente por isso. Não dá, não dá. Eu queria que fosse diferente. Eu queria que fosse rico, né? Eu queria que a realidade é que não é. Então, assim, a verdade é a capacidade que eu tenho de moldar a minha inteligência com a realidade. E aí, a minha inteligência está adequada à realidade. A verdade é a adequação da inteligência com a coisa. Então, tá bom, vamos seguir. Então, isso é inteligência e o objeto da inteligência, que é uma potência da alma. A outra potência da alma, então, é a vontade. O que é a vontade, segundo São Tomás de Aquino? A vontade é um apetite racional. Essa é a definição de vontade. É um desejo intelectual. E aí, segundo aqui a antropologia tomista, que também é de Aristóteles, tudo tende ao bem. Tudo que Deus criou é bom e tudo tende ao bem. Então, existem vários tipos de apetites. O apetite natural, o apetite sensitivo e o apetite intelectual. O apetite natural é a inclinação natural de qualquer coisa para o seu próprio bem. Então, por exemplo, um girassol. Está inscrito na natureza do girassol buscar o sol. Então, onde para o sol está, ele vai virar, ele não pensa, ele não reflete, não tem reflexão. Então, é um desejo natural inserido na própria natureza da coisa. Pronto. E ela sempre tende para o bem próprio. Todo mundo é assim, os bichos, as plantas, nós, né? Nós. Tá bom. Depois tem o apetite sensitivo, que é, sobretudo, do mundo animal. Então, o animal sempre vai tender para o seu próprio bem, segundo o conhecimento sensitivo. Então, se um cachorro vê uma picanha e vê, sei lá o que, uma picanha vegana, Um alface, melhor. um alface, qual vocês acham que ele vai escolher, entendeu? Ou seja, ele deseja uma tendência natural para o seu bem maior. E é o bem segundo o conhecimento sensitivo. No caso do apetite natural, é um bem instintivamente que tende para aquele bem sem conhecimento nenhum. No caso do apetite sensitivo, é o bem segundo o conhecimento sensitivo. Né? Então, se o cachorro conhece a ração premium, então ele vai com certeza querer a ração premium, né? E aí tem, então, o terceiro tipo de desejo, que é o desejo racional. E esta é a vontade, segundo São Tomás de Aquino. É um apetite, é um desejo do bem racional. Ou seja, é um bem segundo o conhecimento racional. Da mesma forma que o cachorro deseja um bem segundo o conhecimento do paladar dele, né, do gosto, nós desejamos um bem segundo o nosso conhecimento intelectual. Já deu para entender a importância dos estudos, né? Nós desejamos o bem, mas não é qualquer bem. Nós desejamos o que a nossa inteligência compreende como bem. Porque a vontade é um apetite, um desejo racional.
Então, um exemplo muito concreto, né? Eu tenho aqui, ó, tenho aqui minha água, tal. Se eu tivesse aqui outra garrafa de água, mostrasse para vocês, falasse assim, olha, essa água aqui, ela tem sais minerais, ela foi não sei da onde, tirada, tá, 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 tá. Aí eu pego outra água e falo assim, olha, essa água aqui é do corguinho que tem ali atrás, infelizmente não tem, a gente tá muito sem opção, né? Qual água vocês querem? Tem alguma possibilidade de vocês escolherem a água do corguinho e não pegar a água que foi tirada da fonte lá de Minas, de não sei da onde? Ou seja, a nossa vontade, ela tende automaticamente para aquilo que a nossa inteligência entende como melhor para nós. Não tem como desejar outra coisa. Isso é a vontade. É assim que São Tomás de Aquino explica. Então, olha que interessante. O apetite sensitivo e sensorial, que nós também temos esse, que é o apetite da comida gostosa, é o apetite aí da bebida gostosa, de dormir um pouquinho, é o conhecimento sensitivo, que também é um bem. É por isso que o cachorro, ele só conhece sensitivamente. Ele só conhece o gosto da carne, o som de outro latido, o cheiro de alguma coisa, ele só conhece isso. Nós temos esse conhecimento, mas também temos o conhecimento intelectual. Por exemplo, a gente conhece a saúde. A gente sabe o conceito de saúde, a nossa inteligência capta isso. Agora, o cachorro não sabe o que é saúde. Você não vai ver nenhum cachorro no mundo falar assim, hoje eu vou comer um pouquinho menos de ração, porque eu tô ficando muito gordinho e pode ser que eu vou ter um infarto. Não é? O cachorro não vai fazer isso. Ele não sabe o que é saúde, a gente sabe. E aqui está o drama da vida, gente. Porque como nós temos dois tipos de conhecimento, a gente precisa escolher entre dois tipos de bens. E o bem sensitivo é sempre o bem que dá prazer aqui e agora. E o bem universal, que é o bem da inteligência, quase sempre ele é um bem que não dá prazer aqui e agora. Não é sempre, quase sempre. Então, por exemplo, eu entendo que é bom fazer uma faculdade e ter um diploma. Só que quantas renúncias dos bens sensitivos que eu conheço eu vou ter que abrir mão, dormir menos, talvez eu vou ter que deixar de comer coisas gostosas para juntar dinheiro e pagar a faculdade, por causa de um bem maior. A vontade, então, vai precisar fazer uma escolha. Qual bem ela escolhe? Aqui a inteligência vai pesar demais, porque é um desejo racional. Então, quando eu entendo que aquilo é o melhor para mim, eu começo a desejar aquilo. E aqui vai aí uma polêmica filosófica de séculos, que quem sou eu para querer dizer alguma coisa sobre isso, se nem grandes teólogos e santos e doutores chegaram numa conclusão que eles estavam de comum acordo, né? Tipo assim, se São Tomás de Aquino e Duns Scoto teve coisas que eles não se concordam, quem sou eu para dar minha opinião, né? Enfim, eu só vou apresentar o problema. Que é o seguinte, o que é mais importante? Aqui eu vou ver se vocês respondem alguma coisa aí. O que vocês acham disso? O que vem primeiro? O que é mais alto? O que é mais importante? A inteligência ou a vontade? Em outra forma, a gente poderia perguntar com outras palavras. O que é mais importante? O conhecimento ou o amor? Boa pergunta. É difícil, né? Vai lá, Fernanda. Fernanda, ela tá assim, ó. Eu vou ficar em cima do muro. Eu acho que é inteligência. Eu acho que os dois. Porque, tipo assim, sabe aquela história de você não ama aquilo que não conhece? Tipo, exato. Nada pode ser desejado se antes não for conhecido, né? Exato. Então, assim, eu preciso conhecer para amar, por isso que a gente busca estudar. A gente não busca estudar porque eu gosto de ficar lendo. Não, até gosto, mas não as leituras filosóficas. Mas por que você gosta? Por que você quer estudar para conhecer mais a Deus? Porque eu quero amá-lo mais.
Quero você conhecê-lo ama. mais. É, exato. Aqui Então, é o teu amor que move o conhecimento nesse caso. faz sentido. E aí, o que vem primeiro, então, padre? O ovo ou a galinha? Pois é. Segundo São Tomás de Aquino, é a vontade mesmo. Aliás, desculpa, é a inteligência e o A conhecimento. inteligência. A inteligência e o conhecimento. Mas a Isso aqui é gente muito entende que é importante. necessário essa harmonia, né? Não é É. tipo, é Tipo, mais as Santo duas Tomás de coisas Aquino precisam tem, caminhar junto, né? Né? juntos. Santo Tomás de Aquino tem uma frase que eu gosto muito também que diz assim: a criatura se aproxima do Criador com atos de inteligência e de amor, atos de conhecimento e de amor. Então, as duas pernas para caminhar. Por quê? O conhecimento, quanto mais você conhece, mais você ama, porque a gente só pode amar o que a gente conhece. Sim. Só que quanto mais você ama, mais você quer conhecer o amado. Exato. Não tem Então, jeito, né? é como que como é que chama o movimento do coração lá? Sístole Ah, nossa, e, não sístole lembro. e Eu acho que diástole. é diástole que chama, mas eu Diástole, não tenho é certeza. diástole. Então é mais ou menos assim, a pulsação, porque você conhece, você ama mais. É aquela coisa, né? Se chega aqui, se eu falo assim, Olha nossa, como o padre é mais filosófico. Eu já tinha pensado assim, é tipo uma gangorra mesmo. É bem de criança, né? A mentalidade aqui. Eu pensei no ovo e na galinha. no ovo e na galinha? É porque o que veio Tipo, quem que primeiro. vem primeiro, né? O ovo ou a galinha? Bom, essa pergunta tá aí uma coisa que eu não sei responder. Mas tá bom. Então, por exemplo, assim, se eu chego para vocês e falo assim, gente, será que vocês podem ajudar o seu Eduardo? É um senhor que está precisando de ajuda. Eu vou passar aqui meu Pix. Vocês podem fazer uma doação aí de R$ 100 para ele? Bom, isso aqui é uma coisa. Agora, se eu digo assim para vocês, gente, o seu Eduardo está aqui na igreja e ele está com uma doença rara. O filho dele morreu de carro semana passada e ele é viúvo. Ele está sem ninguém, não tem condições de comprar o remédio. Será que vocês podiam fazer um Pix para ajudar o seu Eduardo? Já mudou, Marqueteiro. não é? Já mudou. Não, a Sim, Fernanda já sim. queria fazer o Pix já. Eu já tô aqui quase chorando com a Já situação. estava chorando. Só que eu não inventei essa história, quero dizer assim, essa história é fictícia. Mas vamos supor, eu quero dizer assim, se fosse uma história real, o fato de vocês conhecerem melhor o seu Eduardo já mudou completamente a postura de vocês diante dessa pessoa. Sim. Ou seja, Sim. o amor, ele nasce do conhecimento. A caridade nasce do conhecimento. Então, a partir de quando você conhece o outro, a realidade do outro, com profundidade, o amor nasce daí. E aí, É conforme o amor... interessante nesse Uhum. exemplo que você deu, porque quando você falou a primeira versão, eu pensei assim, putz, a gente tem que ajudar, somos cristãos. Então, assim, é um movimento que seria de ajuda, mas muito mais por conhecer uma regra, porque eu quero fazer a coisa certa, eu quero amar a Deus, quero uma coisa para Deus do que pela pessoa. Mas uma vez que você conhece a história, o esforço, parece que o sofrimento para tomar aquela ação seria muito menor, porque o conhecimento, ele realmente... ele move o amor. Assim, é interessante porque eu tive essa percepção com a história, que eu não conhecia, né? Tipo, não sabia que você ia Nossa, contar. tipo assim, nossa, eu sou cristão, acho que é bom ajudar, dar testemunho e tal, né? Tipo, tem que Mas praticar conhecendo... caridade, obras de misericórdia, não sei o que lá, tem que fazer, né? Mas aí, conhecendo a história, até, por exemplo, no primeiro, nossa, R$ 100, peraí, nem sei quem que é a pessoa. Aí já na segunda, não, precisa, entendeu? É Exato. Ou totalmente seja, diferente. o amor nasce do conhecimento. Sim. Nasce do conhecimento. Não é possível amar aquilo que nós não conhecemos. Ou seja, gente, o Eduardo não existe, foi um exemplo, mas assim, vamos supor que ele existisse. Como que vocês poderiam ajudar a amá-lo se sequer souber da existência dele? E aí, uma sentença aí filosófica diz isso, né? O ser é anterior ao ser bom, né? Ou seja, qualquer coisa para ser bom, ela tem que ser. Ela tem que existir. Então, o conhecimento, ele precede isso, né? Aí, é claro, o amor depois vai impulsionar o conhecimento. O amor vai depois... Posso abrir um parênteses, uma aspas, que é linda? Isso é uma das coisas mais lindas que eu já vi
nessa relação entre São Tomás de Aquino, porque ele vai dizer assim, então, ou seja, ele vai dizer, é melhor, então, conhecer ou amar? É uma pergunta. E ele faz a seguinte reflexão que, meu, é São Tomás de Aquino, né? Aí, cara, eu vou abrir aspas das aspas agora. É a digressão da digressão, tá bom? Que o professor meu de filosofia, não sei, ele que disse isso, né, lá na Polônia. Ele falou assim, que não tinha milagre para canonizar São Tomás de Aquino. E o Papa já estava desesperado, assim, tipo, o que a gente vai fazer, né? Tem que canonizar o cara, mas não tem milagre. Aí um dia o Papa falou assim, olha a Suma Teológica, aquilo é um milagre, canoniza logo. Tipo assim, eles consideravam a Suma Teológica um milagre, né? Faz sentido. Bom, fecha essa aspas, vou terminar outra. E aí o que acontece? Ele faz essa pergunta e ele responde da seguinte maneira: depende. Porque as coisas que são inferiores à alma, todos os bens materiais, é melhor conhecer do que amar. Ou seja, se você tem um celular iPhone 15, é um bem enorme. Aquele negócio é uma máquina. Só que se você não conhece a funcionalidade dele, como se usa, o que ele tem gente que tem um celular que é uma potência na mão e não sabe usar. Por exemplo. Ou seja, o valor daquele celular está mais no conhecimento que ele tem do celular do que no celular mesmo. Ou seja, é melhor você conhecer do que possuir. Porque se você possuir sem conhecer, pode ser o maior desperdício do mundo. Você tem um iPhone e você usa Fica vendo só para gatinho no despertador. TikTok. Você usa só para despertador, entendeu? Ou você usa só para ligação, porque aí você pode ter um celular mais simples se fosse só para ligação e chamada. Então, as coisas inferiores à alma humana, São Tomás diz, é melhor conhecer do que amar. Há mais dignidade em conhecer do que amar. No fundo, quando a gente conhece as coisas materiais, a gente que eleva as coisas materiais ao nível da alma. Deu para entender até aqui? Uhum. Muito interessante. Aí ele fala assim, diferente é com as coisas de Deus. O termo lá é substâncias separadas, que seria Deus, os anjos, as virtudes. São bens maiores que a alma. Ou seja, quando a gente conhece a Deus, a gente não conhece ele por inteiro. E aí a gente tem que reduzir um pouquinho aquilo que é Deus para caber na nossa inteligência em certos aspectos. Então, nesse caso, é melhor amar do que conhecer. Porque quando a gente ama Deus, a gente pode tirar essa conclusão, né? Nós amamos Deus por inteiro. Mas quando nós conhecemos a Deus, a gente não conhece por inteiro. Ou seja, as coisas da terra é melhor conhecer do que possuir. As coisas do céu é melhor possuir e amar do que conhecer plenamente. Não é lindo, gente? Né? É lindo. Lá no céu, conhecimento e amor vão estar completamente igualados. Pronto. Vai estar tudo juntinho, conhecimento e amor. Enfim. É interessante isso que você falou, que me lembrou até uma aula que eu tive há pouco tempo atrás, que a gente estava estudando São Tomás, e aí o professor questionou a gente sobre a questão de desfrutar das coisas, né? E aí pegou lá a etimologia enfim, e falava da questão de que quando a gente desfruta de algo, né, a gente está, de certa forma, amando aquilo. E aí ele falava, olha, para São Tomás nós devemos desfrutar somente das coisas superiores, daquilo que nos leva a Deus. As outras coisas a gente pode usar, a gente pode conhecer, mas aquilo que a gente vai desfrutar, aquilo que a gente vai amar é somente a Deus, porque é aquilo que não se acaba, aquilo que permanece, que vai sempre preenchendo a nossa alma, porque se a gente desfruta, por exemplo, do iPhone 15, não no sentido de desfrutar que a gente usa hoje, mas no sentido daquela aula, eu estou amando o celular e uma hora aquilo vai
não vai ser suficiente, uma hora aquilo vai acabar, exatamente. E aí fica uma coisa vazia. Então nós devemos, de fato, realmente, só é possível amar aquilo que é superior. E as outras coisas a gente conhece, a gente utiliza, né? Mas principalmente para que nos levem a algo superior. Então, do conhecimento. Para o nosso bem. Exato. A gente deve usar para o nosso bem e não amar. Exatamente. É um meio e não um fim, né? Exato, e a mesma coisa do conhecimento. Então, o conhecimento, o estudo, ele é um meio para um fim que é conhecer a verdade. Se eu amo o estudo pelo estudo em si só, eu acabo caindo muitas vezes num egoísmo, numa vaidade, num intelectualismo que não é a busca da verdade, não é o amor a Deus, que é aquilo que é o fim último da minha vida, da minha alma, e acabo me afastando da verdade, acabo me tornando essa pessoa que não é uma pessoa sábia, mas é uma pessoa que tem muitas coisas decoradas, tem um conhecimento intelectual grande, mas que é, em última análise, burra, porque não chegou na percepção, né, da verdade, né? Isso, exato. Uma coisa também completando, quando eu falei lá dos dois bens sensitivos e os intelectuais, porque é o conhecimento sensitivo e o conhecimento intelectual, então 2 tipos de bens. Os bens sensitivos, eles não são maus em si mesmos, mas é quando está alinhado ao bem espiritual. Ou seja, então eu dei o exemplo lá da faculdade. Não tem problema eu ir lá comer um lanche e gastar lá num restaurante bom e gostoso, uma comida cara. Isso passa a ser um mal quando, se eu tenho o objetivo de terminar a faculdade e eu estou comendo coisas caras e depois não tenho dinheiro para pagar a faculdade, ou seja, não faz sentido. Tô matando aula para comer o lanche, né? Entendeu? Então, peraí. Então, não tem problema nenhum com o meu lanche. Então, é muito interessante isso. Por quê? Onde foi que eu vi isso, gente? Não lembro. Mas diz assim, né? Que todo prazer, quem criou foi Deus. Não existe nenhum prazer criado pelo diabo. Né? Então, o prazer do sexo foi Deus que criou. O prazer da comida foi Deus que criou. O prazer de dormir foi Deus que criou. Então, como é bom você ali tomar uma coca, um lanche, e etc, etc, né? Aproveitar de todos os prazeres sensitivos. A felicidade e a moral, elas, quando você consegue unir o seu bem espiritual com o bem sensitivo, aí, meu, você tá assim, nossa, eu gosto de comer lanche, comer carne. Come, só não come na sexta-feira da paixão, meu filho. Né? Tipo assim, coloca bem hierarquizado os bens. Esse bem não pode estar em cima desse. Né? Enfim, vamos adiantar aqui mais um pouquinho. Basicamente, então, essa realidade da inteligência e da vontade é a nossa luta. É aqui que acontece a luta da nossa alma. Por quê? Depois do pecado original, as nossas potências estão malucas, né? Ou seja, às vezes, assim, a inteligência vai para cá, a vontade vai para cá, a memória vai para lá, a imaginação vai para lá, as paixões ficam assim, os sentimentos, não. Então tá tudo bagunçado, assim. E às vezes é exatamente isso, é nítido quando a gente sabe o que tem que fazer e quer fazer outra coisa, né? Todo mundo sabe o que é isso, experimenta. Nossa, você fala, eu sei que eu tenho que fazer isso aqui, mas eu literalmente quero exatamente o contrário disso aqui. Ou seja, a inteligência e a vontade estão cada uma indo por um lado, né? Essa é a nossa luta como cristão. E aí tem algo para encerrando já essa parte, que é o seguinte, ou seja, que eu não disse ainda, se o objeto da inteligência é a verdade, assim como o objeto da audição é o som, etc., qual é o objeto da vontade? É a felicidade, é o bem. Ou seja, nós temos uma vontade enorme, gigante, uma potência. A vontade é uma bomba atômica, né? Ela tem uma força, uma explosão, uma energia, e tudo disso dela tende para a felicidade, para o bem. Só tem um probleminha. Isso é um probleminha. A inteligência, a gente pode dizer que ela é cega. Ou seja, é tipo um Hulk cego. O cara tem uma força gigante, mas ele é cego, ele não sabe para onde ele está indo. Ele pode fazer tudo o que ele quiser, mas ele não conhece o caminho.
Então, quem conhece a verdade para mostrar para a vontade qual é o caminho é a inteligência. A vontade precisa ser iluminada pela inteligência. Porque senão a vontade ela é uma... É biruta que fala, né? Ela é loucona a vontade. A vontade é assim, eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz, eu quero bem, eu quero sucesso, eu quero amor, eu quero paz, eu quero ser feliz, eu quero dinheiro. Ela só quer loucamente a vontade. Só que ela não raciocina muito bem a vontade, né? Ela precisa da inteligência. Quando a vontade domina a inteligência, já era. Então, se a gente fosse pegar o segundo, a psicologia tomista, a antropologia tomista, e tentar desenhar o ser humano, a gente poderia, então, desenhar da seguinte maneira, né? Então, a gente tem, desde as partes mais baixas, as partes sensitivas, os 5 sentidos, os sentidos internos, aí a gente tem memória, imaginação, os sentimentos que nascem de tudo isso. Então, deveria ser a inteligência que conduz, que ilumina a vontade, junto a inteligência e a vontade, juntas, cada uma de sua forma, né? A inteligência de forma política, a vontade de forma despótica, que se diz, né? Que é autoritária, vamos dizer assim. Então, a inteligência e a vontade juntos, então, conduzir a memória, a imaginação, as paixões e a parte física também, né? A parte biológica, o exercício físico, etc. Deveria ser essa nossa escadinha, né? Sendo que a inteligência está no lugar mais alto, meio que mostrando o caminho para todo ser. Então, nesse sentido, que a inteligência deve ser o centro da personalidade humana, o centro das nossas escolhas, o centro da nossa vida espiritual. Ó, isso aqui é muito interessante, porque, assim, tanto Santa Teresa d'Ávila quanto Santo Inácio de Loyola, eles têm frases muito parecidas. Santa Teresa d'Ávila, ela explica assim, olha, entre um padre piedoso e um padre inteligente, faça a direção espiritual com o padre inteligente. Isso é muito Sim. interessante. Uhum. Tem uma frase de Santo Inácio, um pensamento dele que vai nessa linha também. Ou seja, o padre piedoso é bom, maravilhoso, o padre reza. Só que o inteligente, ele tá inteligente naquele sentido que a gente disse, né? O inteligente que apreende a verdade, não é o Sim. inteligente ali que estudou em Sim, no sentido Harvard, elevado, né? não é o inteligente que tem Sim, sim. diploma, não é esse inteligente. Vamos mudar a palavra, né? É melhor fazer direção espiritual com um estudioso do que com um místico. Um místico que não estuda. Porque ele pode se enganar nas suas experiências espirituais, enquanto o estudioso está sentado na verdade. Então, ele tem o conhecimento, pelo menos básico e mínimo, de como conduzir uma alma. Enquanto um místico, se cai no orgulho, ele vai começar a tirar coisa da cabeça dele, que vai fugir totalmente para uma saúde espiritual, segundo a doutrina da igreja, segundo... É muito interessante isso. Então, assim, a inteligência tem que ser ali meio que a base de tudo, da nossa vida emocional, da nossa vida espiritual, dos nossos relacionamentos, das nossas comunidades. Então, a importância disso, né? E aí a gente vê, assim, no Brasil, como a coisa despencou, né? Eu gosto muito, eu pensava isso, só que assim, né? Como eu sou padre novo, tal, né? Tem coisa que você não tem muita coragem de dizer, né? Tem coisa que só o tempo te dá alguma autoridade para certas coisas, né? Mas eu já Sim, pensava sim. meio que nisso. Só que quando eu vi o padre José Eduardo falando, eu falei, poxa, aí eu comecei a falar com mais coragem, né? O cara já tá na caminhada aí há muitos anos, vamos respeitar os mais velhos, né? Ele falou uma coisa muito interessante, que o problema do Brasil, ele não é espiritual, ele é intelectual. Eu pensava isso, só que eu não tinha coragem de dizer. Por quê? Porque parece que você está sendo um padre menos místico, né? Parece que você está sendo um padre que não está levando tão a sério a vida de oração, está levando mais a sério a questão dos estudos. E um padre tem que rezar, um padre tem que... etc. Claro, tudo isso é verdade. Mas quando eu escutei ele falando, falei, cara, como isso é interessante, né? Porque, assim, a capacidade de pensar
é o mínimo necessário de fazer associação de ideias, de você refletir sobre alguma coisa. A sensação que eu tenho é assim, Jesus mandou a gente evangelizar e jogar a semente do evangelho. Só que a nossa capacidade de pensar é tipo a terra, né? Ou seja, como é que você explica o mínimo para as pessoas hoje, sendo, tipo assim, elas não escuta funk lá o dia inteiro, sabe? As pessoas não tem como, às vezes, se comunicar, assim, você falar, tentar falar algo mais elevadinho, uma coisa um pouco mais profunda, você pega assim, ai, padre, você fez um Reels no Instagram, tá muito chato, tem 1 minuto e meio. Então, assim, você não consegue dar coisa boa para as pessoas, porque, tipo, a semente morre, a semente seca, né? Eu achei isso Uhum. muito, muito interessante mesmo, assim, que o problema do Brasil, ele não é espiritual, ele é intelectual, né? Porque uma coisa está assentada na outra, né? E aí, gente, eu acho que basicamente é isso. Teria mais umas coisas bem legais aqui para falar. A gente tem tempo? Ou é eu que estou com o Sim, tempo? sim. Sim, pode, fica Nós temos tranquilo. tempo, Pode sim. continuar. Tem umas perguntas aí? Vocês querem fazer algum comentário? Pode ir, porque aí só eu ficar falando, não sei se. Não, Cai assim, quase. achei. Tá tranquilo, tá muito claro, tá muito bom, viu, padre? De verdade. Tá claríssimo. Exato. E esse ponto que você falou, acho que é bem interessante mesmo, né? Do problema do Brasil, que, que não é espiritual, né? Na verdade, acaba existindo até mesmo uma confusão, né? Nas coisas, né? A gente. Tipo, o problema é de inteligência mesmo, é intelectual, ao ponto da gente não entender o que que é espiritualidade e o que que é espiritualismo, né? Exato, E porque assim, confundir as Lucas, coisas. exato, a gente está discutindo, a gente está conversando coisas do tipo lá do hino nacional que você falou. Sim. Sabe? A gente, Uhum. a gente tá, olha o debate político aí de São Paulo, cara, é um nível. Então, assim, você não consegue falar um mínimo de proposta para uma cidade, assim. E olha dentro da igreja, assim, quantas pessoas que a gente vê, você pega a missa cheia, O graças a tanto de. Deus, mas assim, quantas pessoas que estão lá está entendendo o que está acontecendo? Está entendendo o Exato, sacrifício, o milagre, Exato. o que é a Santa Missa? A gente, aqui, aqui em Boituva, a gente estava conversando bastante sobre essa realidade dos catequistas, porque a gente tem muito catequista que não é por maldade, tem uma ótima, assim, tem uma boa vontade muito grande, mas não tem conhecimento, porque ninguém ensinou e não sabe. A gente fez uma pesquisa e uma das principais dúvidas dos nossos catequistas é usar o catecismo. Então, assim, peraí, ela precisa dar uma formação sobre como usar o catecismo para os catequistas aqui, que têm boa vontade, que querem conhecer, mas não sabem. Então, você vê que realmente tem uma vida de oração, tem uma vida devocional bonita, mas muitas vezes não entende o que está acontecendo e aí acaba atropelando as coisas e ensinando errado e vira uma bola de neve gigante. Porque Para você falta. ver como que o nível ainda vai muito assim, muito além, né? Porque, tipo, a gente tá falando dos catequistas, dos leigos, né? Catequese. Mas isso daí já sobe para um outro nível, que é tipo nos seminários, nas Sim, congregações, novas comunidades, que tem uma formação que é rasa, que é o que exato. você falou, Fernanda, ao ponto de Quando nem tem instruir as pessoas nem informação. a pegar o catecismo, entendeu? Que é Só o que, assim, básico, que é o gente, mínimo, entendeu? assim, a gente está discutindo se coisas do tipo assim, se existe 72 gêneros, entende? A gente, tipo assim, Aham. também não dá, né? tem lá o transbotânico agora, né? O transbotânico é a pessoa que se sente uma planta e faz relação sexual com alface. Quando a Meu gente Deus. começa, tipo, a argumentar e essas coisas que a gente tá, tipo assim, vendo se é verdade, se não é, se é bom, se não é. Então, assim, o nível é tão baixo. Como que você vai conversar com essas pessoas e contar uma parábola do evangelho? Então, assim, como que você vai explicar o mínimo de moral, de sacramento, ou de qualquer coisa, sendo que a gente não decidiu ainda se um homem pode ser um bezerro ou não? A gente está discutindo essas coisas, né? Sei lá, uma mulher que anda igual cavalo lá, e que se você reclamar, você é preconceituoso. Ou seja, assim, é, é desproporcional demais o que a sociedade conversa, os assuntos, assim, as coisas que a gente debate em sociedade hoje, na sociedade civil, né?
com a vida real. Então, é nesse sentido, e aqui eu queria destacar uma coisa que é muito importante. Eu também quero deixar isso claro agora, porque isso eu posso ser atacado como um falso padre, que é o seguinte: eu não estou dizendo que a vida de oração não é importante. É que existe uma falsa dicotomia entre estudo, vida intelectual e vida espiritual. É como que se para você ser um homem espiritual, você não pode ser o homem dos livros, mas você tem que ser o homem dos pobres. Você tem que ser o homem que está lá com a família, entende? Então, assim, um padre uma vez me disse isso quando eu estava começando a minha caminhada. Esse padre olhou para mim e falou assim: Rafael, é melhor padres burros e santos do que padres que estudam muito e não se salvam. Cara, nada. Hoje, se ele falasse isso para mim hoje, olha, Deus ia ter que segurar a minha língua. Porque, assim, hoje... Falaria pra ele, a maior causa de condenação é burrice, desculpa. Sabe? Só que, assim, quem me disse isso foi um padre que é considerado, assim, né, um grande padre. Só que, tipo assim, hoje, quando eu penso nisso, eu falo, cara, que tristeza. Porque, assim, se associa o estudo, você estudar, é porque se associa a vida de estudo naquele sentido negativo, né, do estudioso, que tem um monte de conhecimento, mas não captou a verdade. Porque quem estuda de verdade, capta a verdade, entende a importância da caridade. E da vida de oração, tipo, da vida de oração. Na verdade, é assim, não dá para tirar vou fazer um ou outro. Você tem que fazer os dois e pronto, entendeu? Exato. Tem que rezar, tem que estudar e tem que praticar caridade, porque assim, se você é inteligente de verdade, você não deixa de rezar para estudar. Exato. E você não deixa de praticar caridade, porque você não vai, você precisa passar aquilo, a verdade que você está conhecendo, adiante, entende? E você se torna mais compassivo. Tem um professor que acho que todos nós aqui gostamos bastante, que ele fala, né? Uma vez eu assustei, porque ele falou assim: vocês precisam ser como São Tomás de Aquino. Eu falei, já era. Acabou pra mim aqui, né? Não tem como. Mas aí ele explicou depois, eu ainda achei muito difícil, mas beleza, estamos tentando. Ele falou assim: vocês precisam rezar e estudar. E enquanto estão estudando, precisam estar rezando. Então, a vida de estudo de vocês também precisa ser uma oração. E quando vocês estão rezando, vocês têm que usar aquele conhecimento que vocês aprenderam. Então, assim, não é uma coisa ou outra, é as duas. Então, de amor e conhecimento, Exato. E assim, o ponto de apreensão da verdade. Então, eu estudo por conta dessa apreensão. Então, vai me levar para um caminho de oração verdadeiro. Exato. Entendeu? Um caminho de oração que me leva realmente até Jesus. Vai me levar à caridade verdadeira, entendeu? Vai fazer com que eu viva tudo isso da forma verdadeira, entendeu? É o uso da inteligência de tudo isso. É o uso da inteligência do estudo na contemplação, e a contemplação é aquela que você vai alimentar. Então, é o ciclo, é o motor que move todas as coisas. Pô, até brincando, eu ficava zoando a Fernanda, ela comprou um curso de latim e grego antigo. E eu ficava tirando sarro dela. O Bruno, ele sempre fala para todo mundo isso. E eu ficava tirando sarro dela, porque ela tá dando grego antigo. Sério, a melhor aquisição recente que eu fiz foi os evangelhos traduzidos do literal do grego antigo. Tá numa página em grego, na outra em português. A compreensão... É a interlinear? Como? A Bíblia é interlinear? Não, é uma tradução. Não chega a ser a Bíblia, é um livro. São só os evangelhos. Qual é a editora mesmo? É uma editora, não é muito conhecida também, né? Que é mais fácil de mostrar. Mostra aí, melhor. Mas é justamente isso, a vida de estudos que me leva a um caminho da verdade, né? Interessante. E aí, muitas vezes a gente lê, a gente pode rezar e a gente não tá rezando, né? Tipo, e tudo isso se torna em vão, e a vida de estudo nos leva a chegar ao caminho certo, né? Eu ficava tirando sarro da Fernanda nessa questão do grego, mas o quanto entender o contexto do grego, a forma como foi escrita, o que significava no grego cada palavra, que ela tem 1 milhão de significados, trouxe uma profundidade para cada palavra do evangelho que muda a minha oração, muda a minha contemplação.
Não muda só a Muda parte tudo. Muda sua meditação da palavra diária. É uma experiência que você diária. consegue rezar com mais profundidade, sabe? Então, Gente, muda tudo, assim. É impressionante. É impressionante. E assim, e isso, né? Como existe uma mentalidade de que isso atrapalha, né? De que, estudando muito, perdendo tempo. E aqui entra muito nessa questão de espiritualismo, de sentimentalismo, né? Aquilo que a gente conversava no começo, assim, né? Tem uma coisa que eu acho bem legal, a história do Padre Brau, que é a Cruz Azul. É uma história que o Padre Brau tá lá, e aí um ladrão Famosa. famoso rouba Uhum. a cruz, se eu não me engano, acho que era uma cruz que pertencia a Santo Agostinho na história. Uma cruz super valiosa, assim, e aí o Padre Brau, né, que ele sempre ajuda ali a polícia a resolver os casos, e ele começa a investigar. E o ladrão, ele se disfarçou de padre para poder roubar a cruz de dentro da igreja. E aí uma cena ali dessa história, o Padre Brau senta com esse ladrão disfarçado de padre numa praça, assim, e eles estão olhando para as estrelas, à noite. E aí os dois olham para a estrela, e o padre disfarçado, aí, o padre ladrão, ele começa a fazer um discurso assim: olha, Padre Brau, como Deus é grande, como Deus é maravilhoso. Olha as estrelas, olha a infinitude do universo. Nós nunca vamos compreender os mistérios do universo, porque Deus é maior do que a nossa compreensão. Quantas estrelas estão longe de nós. Ele começou a fazer um discurso exaltando a Deus e falando, olha, Deus é tão grande, tão infinito, que a gente não compreende, a gente é maior do que nós. Enfim, desenrola a história, Padre Brau ajuda a descobrir quem era o ladrão, e quando a polícia lá já no finalzinho pega ele, o padre disfarçado fica assim, né? Como assim? Qual foi a brecha? Ele era um ladrão super especialista lá, nunca deixava nenhuma falha no meio do caminho. Mas, Padre Brau, como que você descobriu que eu não era padre de verdade? Aí ele fala assim, lembra aquele dia que a gente estava na praça falando do universo? Você depreciou a razão humana. Um sacerdote católico nunca faria isso. Nossa, isso aqui é isso. A fé católica, a teologia católica, ela é racional. E tudo aquilo que nos faz afastar da razão não é católico. Isso, gente, é algo... Aí vem toda essa questão, ciência e fé. Porque a fé é contra... Meu, isso é uma maior mentira que existe no mundo. Então, assim, qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer instituição, qualquer coisa de qualquer coisa que te faça pensar menos, não é de Deus. Não é de Deus. Isso aqui é muito interessante para nós. Porque Jesus, ele é o Logos divino. Ele é a própria razão. Ele é a própria razão. Pode falar, Fernando. não, estava só concordando, mas pegando o gancho, é realmente porque a igreja, você falou da fé e da razão, a igreja já se pronunciou sobre isso, papas já se pronunciaram sobre isso, santos já se pronunciaram sobre isso. A fé e a razão, elas caminham juntas, então a razão, ela ajuda a nossa fé a crescer cada vez mais. Eu preciso do uso da razão para aumentar a minha fé, para conhecer mais a Deus, para amar mais a Deus, porque senão eu caio no sentimentalismo e o sentimentalismo, uma hora, você não aguenta, uma hora ele acaba e uma hora você acaba precisando de alguma outra coisa, algum outro sentimento, alguma coisa mais forte, e isso é um perigo muito grande. Assim como eu acho que o grande problema é quando as pessoas elas não entendem o que é a inteligência, o que é o estudo, o que é a razão, porque elas estão, eu acho que o brasileiro, de forma geral, ele está acostumado a pensar em pessoas inteligentes, não como pessoas inteligentes de verdade, mas pessoas, sei lá, estudadas, de certa forma, e que muitas vezes são pessoas que são extremamente vaidosas, extremamente autocentradas e que acabam deixando de lado a espiritualidade, que acabam deixando de lado a caridade, que são coisas fundamentais e que uma pessoa que verdadeiramente busca a verdade jamais vai deixar. Então, eu acho que o grande problema está nisso. E aí as pessoas têm tanto medo, por exemplo,
ai, você não pode estudar porque senão você vai virar ateu. E aí ela acaba caindo num sentimentalismo. Mas não, quanto mais eu estudo, mais eu estou estudando para conhecer a Deus, e quanto mais eu estudo, mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a verdade, mais eu amo a Deus, mais eu quero rezar e mais eu quero levar isso para outras pessoas. Então, mais eu quero praticar as obras de misericórdia, mais eu quero ser caridosa, mais eu quero ser santa, né? Então, não estudar para não virar ateu, aí vira herege ou apóstata. Entendeu? Vocês conhecem aquele livrinho lá do Lewis, né? A Carta de um Diabo para o Seu Aprendiz. Sim. A primeira carta é exatamente isso, né? O diabo experiente está ensinando o diabinho lá como tentar e perder a alma do cliente dele lá, né? Do ser humano. Aí, qual que é a estratégia? Gente, esse livro é demais, né? A estratégia do diabinho inexperiente é assim. O cara tá lá lendo uns livros, né? Aí ele coloca aquele pensamento no cara assim, Deus não existe. Ou então, o materialismo é a verdade, não existe mundo espiritual. Aí fala disso aqui, pensamentos típicos materialistas ateístas, né? De Darwin, da evolução, etc. Aí o diabo experiente dá uma bronca no diabinho. Eu vou falar com as minhas palavras aqui, né? Ele fala assim, você tá louco? Como assim você tá falando para ele que Deus não existe? Assim que você quer levar a alma dele pro inferno? Não, esse aí é o plano B. Você tem que primeiro manter ele distraído com outras coisas. Você não pode falar que Deus não existe. Por quê? A partir do momento que ele começar a pensar que Deus não existe, ele tá pensando. E a gente não quer nem que ele pense. Aí o diabo experiente fala assim, o ato de pensar é estar no campo do inimigo, que é o campo de Deus. Então, assim, aí é engraçado que ele ainda fala assim, não se fazem mais tentadores como antigamente. A nossa escola de tentadores está muito fraca, olha o que eles estão ensinando, estão fazendo as pessoas pensar, e ele dá uma desabafada lá, sabe, o demônio experiente. Não é assim, o primeiro plano nosso é manter todo mundo distraído, todo mundo ali, sem pensar em nada. Então não deu certo, ele começou a pensar, então fala que Deus não existe, mas, pelo amor de Deus, deixa ele longe de qualquer tipo de pensamento e reflexão. Isso aí é o campo do inimigo. É fantástico, né? TikTok? Fantástico. Muito bem, estamos concluindo mais um episódio do Bacon. Uma catequese sobre intelecto e vontade em cima ali de São Tomás de Aquino, essa compreensão, né, do ser humano. Muito bom, assim, padre, tem uma boa didática, assim, eu acho que o pessoal aí nós aqui, o pessoal que estava ouvindo, acho que deu para esclarecer vários pontos, né, esses preconceitos a respeito da vida de estudo, enfim. Muito bom mesmo, assim, ó. Muito obrigado aí por compartilhar aí um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Obrigado, uma alegria para mim. Bom, finalmente minha tese serviu para alguma coisa, né? Tá lá, escrita. Bom, como eu disse no começo, é melhor iluminar do que brilhar, né? É algo que eu estudei, que eu tinha comigo, eu escrevi a tese lá, e poder estar aqui partilhando disso, para mim, é uma alegria. Perfeito, esperamos aí para outros episódios, tá bom? Tá certo. Tá bom, seja sempre bem-vindo aí, as portas estão abertas, certo? E lembrando, né, de alguns recados lá no início, né, todos os links, né, do Padre Rafael estarão na descrição. Do Bacon também, eu não falei, né, @BaconPodcastBR no Instagram, para você acompanhar os novos lançamentos. Também vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like ali nos vídeos, que vai ajudar bastante. Ou também pode nos acompanhar nos melhores agregadores de podcast. Lembrando que os nossos episódios, eles vão chegar à sua timeline às quintas-feiras, às 20 horas, certo? Então, é isso. Muito bem, bichão. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.